Seja bem-vindo à aula número 61 de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, espero que você esteja bem, esteja se cuidando, usando a sua máscara quando precisar sair de casa. Eu acabei de tirar a minha aqui para gravar a aula. Você tem lavado as suas mãos? Está passando álcool em gel? Tem se cuidado? Lembra que a professora sempre diz que quando a gente se cuida, a gente cuida de quem está à nossa volta e das pessoas que amamos. Então, pequenos cuidados fazem a diferença. Já organizou seu material para a aula? Eu acredito que sim. Você tem assistido às aulas, já está acostumado com esse ritmo, não é verdade? Então, para hoje, você vai precisar do seu caderno, o lápis, a borracha e uma folha de papel sulfite. Como o papel nós usamos para construir a nossa caixa do cartunista, você não precisa a cada aula pegar uma folha nova. Usa os pedaços, as tiras que vão sobrando do papel. Você viu que a professora tem feito as atividades com tiras do papel. Então você também pode fazer usando as tiras que vão sobrando da folha, tá bem? Assim a gente, além de cuidar das pessoas que amamos com a saúde, nós também cuidamos do meio ambiente. Cuidando, economizando o papel. Tá bem? Abre o caderno, olha no calendário a data de hoje, registra lá no seu caderno a data, anota a aula 61 de língua portuguesa. Faz com bastante capricho, pula uma linha das anotações anteriores. Quando a professora olhar o seu caderno, ela vai gostar de ver o capricho com que você está registrando tudo isso. Tempinho para você. Anotou com capricho? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? O que nós vimos na aula anterior? Nós aprendemos como ler uma tirinha. Lembra que a professora colocou ali que a gente tem que ler quadro a quadro, sempre a leitura na mesma direção da escrita. Isso ela começa sempre na esquerda e vai para a direita. A gente tem que prestar atenção ao cenário, tem que prestar atenção nos personagens, nas expressões deles. Aprendemos a usar também o sentido figurado e a gíria. Vimos que o sentido figurado é uma linguagem quando a palavra tem um outro sentido. E a gíria são
palavras usadas mais popularmente, que somem, caem em desuso, né? Caem em pouco uso conforme o tempo passa. Vimos também como usar o cedilha, aquele sinal gráfico que vai embaixo da letra C. Lembra disso? E estudamos também, vimos as falas dos personagens na tirinha que lemos, que era filtro solar. Foi uma aula bem bacana. E nós vamos relembrar também a caixa do cartunista. Lembra que nós colocamos lá que na tirinha normalmente acontece algo que nós não esperamos. Então o autor ou a autora usa do humor ou da ironia na sua produção. Você já falou alguma coisa querendo dizer outra só para dar um efeito de ironia na sua fala? Você tinha que registrar num papelzinho e guardar na sua caixa. A professora colocou lá: meu irmão é um anjinho, quando ele tinha feito bagunça. E outra vez que caiu um prato e fez um barulhão, que eu perguntei: caiu um lenço aí? Então, eu usei, neste momento, de um efeito de ironia. Você registrou o seu? Eu queria muito poder estar aí e ver o que foi que você escreveu. Mas vamos então para a aula de hoje. Primeira coisa, você vai separar um espaço de mais ou menos umas 5 linhas e vai desenhar 3 quadros como estão aí. Vai desenhar os 3 quadros, tá bem? Pode deixá-los em branco ou se você quiser colorir também pode. Eu já volto para a gente fazer o teste da tirinha. Preparou seu caderno? Então, em cada um desses quadros, você vai responder uma pergunta. É o teste da tirinha. Então, vamos lá. Você acha que há outros autores de textos tirinhas? Será que existem outros autores ou existe só a Clara Gomes que nós vimos? Então, você vai responder sim ou não ali dentro do quadro, certo? Já escreve aí com a professora. Sim ou não no quadro 1. Escreveu? Ótimo. Vamos para a segunda pergunta. Nas tirinhas, existem personagens que representam pessoas? Sim ou não? Escreve no seu quadro. E a terceira e última pergunta do teste da tirinha. Crianças podem ser personagens de tirinha? Sim ou não? Respondeu? Muito bem, vamos então conferir as respostas. Você só vai marcar sim ou não. Vamos conferir. Então, olha lá. Há outros autores de textos tirinhas? Sim, há muitos autores. E nós vamos conhecer outros durante as nossas aulas. Segunda pergunta. Nas tirinhas, existem personagens que representam pessoas? Sim, os autores usam de diversos personagens. Você vai conhecer outros também ao longo das aulas. E 3. Crianças podem ser personagens de tirinha? Sim! E hoje nós vamos conhecer umas crianças bem especiais que são personagens de tirinha. Você vai ver primeiro pela nossa caixa surpresa. Esse personagem que nós vamos conhecer hoje é um garoto muito questionador. Ele é um garoto tão diferente que o bicho de estimação dele é um sapo. Você já conhece esse personagem que tem um bicho de estimação como um sapo? O sapinho o acompanha em várias aventuras, em várias situações do dia a dia? Conhece ou não? Vou dar outra dica sobre o personagem e sobre as histórias que virão. A maior parte delas acontece na casa deste garoto. Acontece na casa ou na escola.
Olha lá, vamos pela caixa surpresa agora saber de quem falaremos nas próximas aulas. Vocês viram que a caixa está ficando cada vez mais cheia. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre o Armandinho. O Armandinho é esse garoto aqui. Esse garoto ficou menor que o sapo porque é uma ilustração, né? Esse garoto, ele tem vários amigos, que são personagens também de várias das tirinhas dele. Os personagens, esses amigos, eles têm nome, mas nós não vamos ver o nome de todos eles agora, porque as tiras que nós vamos ver, eles só aparecem. A professora fez aqui também outros personagens que são importantíssimos para a tira. Então, o Armandinho, que é esse menino, é o personagem principal. Ele aparece em todas as tiras. Aí ele tem o sapo de estimação. O pai do Armandinho aparece sempre representado apenas pelas pernas. E a mãe dele também, sempre representada pelas pernas. Vocês viram que a professora fez aqui os personagens e foi colocando numa caixinha como essa que nós já tínhamos aqui, né? Se você quiser, você pode fazer na sua casa. Essa aqui é uma caixinha de um alimento que a professora encapou e decorou, né? Você pode fazer. Se você não tiver caixinha, olha lá, um fundinho de garrafa PET serve para você fazer esse suporte e pôr na sua caixinha. Vai ficando tudo bem bonitinho. E você pode usar pedacinhos de papel para desenhar os seus personagens. Professora, eu não tenho palitinho. Faz com tira de papel. Quer ver como? Eu peguei uma tira assim e depois é só você enrolar. Ó, a gente começa assim, ó, sempre pela pontinha, ela fica meio viradinha e você vai enrolando. Vai enrolando e ele vira um canudinho de papel. Você cola aqui embaixo e depois cola o personagem aqui. E você consegue fazer aí na sua casa para ir deixando a sua caixa também cada vez mais bacana. Aqui na minha caixa surpresa, bem cheia de materiais, eu tenho também um livrinho, uma pastinha de leitura. Quer ver? Olha só, eu vou abrir ela aqui e em cada espaço desse eu tenho uma tirinha para ler. Olha que coisa mais fofa. Inclusive essa aqui é com um amigo do Armandinho que aparece. E cada espacinho desse eu tenho algumas que eu posso ler. Muito bacana, não é verdade? Também tenho essa caixinha aqui. Olha só, os braços do Armandinho bem esticados, como num abraço. Quando eu abro a caixinha, aparece aqui, ó, a amiga dele, a Fê, também colocado toda por dobradura. Quem mais eu tenho aqui? Eu tenho o Armandinho e tenho, mais uma vez aqui, o Armandinho. Então, você também pode fazer isso usando dobraduras, caixinha de leite, o que você tiver na sua casa. Ocupa o seu tempo com coisas boas. Isso faz super bem pra gente. E agora vamos conhecer o texto da aula de hoje. Então, nós vamos organizar o texto tirinha do personagem Armandinho. Aí na sua tela agora, você está vendo todos os personagens, não está? Está conhecendo o Armandinho, o sapo, a mãe, o pai e os amigos e amigas dele, né? Ele é um menino bem sociável. Mas quem criou esse personagem? Você sabe? Quem criou essa tira? É o Alexandre Beck. O Alexandre Beck nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, em 1972. Ele desenha desde criança e aos 13 anos recebeu seu primeiro prêmio na Bienal Internacional de Kanagawa, no Japão. Ele fez graduação em Agronomia e Comunicação Social. Em 2009, ele fundou a Arte e Letras Comunicação para trabalhar com quadrinhos educativos voltados ao meio ambiente e segurança. Em 2010, começou a desenhar as tiras do Armandinho, que hoje são publicadas em 2 jornais catarinenses e em sites e blogs da internet.
Atualmente, além do trabalho em quadrinhos, o autor está plantando uma agrofloresta. Então ele usa a arte dele para fazer o bem que ele pode e cuidar até do nosso planeta, né? Usa os personagens para fazer com que a gente pense em algumas situações da vida e também faz esse personagem desenvolver algumas atividades que nos criam essa consciência, né? Isso é bem comum aparecer nas tirinhas dele. Mas vamos lá, vamos conhecer agora a tirinha nova, essa agora do Armandinho. Vou colocar o primeiro quadro, olha lá. Mamãe, vamos olhar aqui. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Olha lá, você olhando aqui a tira. Quem que está falando? Você prestou atenção nos personagens, não prestou? Então, quem que está falando aqui? É o pai dele. E como que a gente sabe? Porque tem essa marcação aqui que mostra que quem está falando é o pai dele. Vamos lá. E com quem o pai está falando? Porque ele diz assim, mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Será que ele está falando com a mãe dele? O pai falando com a mãe dele? Não, ele está falando com a esposa. É uma forma que os adultos têm de ensinar as crianças como chamar, né? Como se voltar a alguns adultos. Então, o Dinho chamaria a mãe dele de mamãe. O pai fala mamãe como se estivesse ensinando também. E como o Armandinho está? Olha lá para ele. Está olhando como ele está? Ele está com a cabeça baixa, está todo sujo. Prestou atenção nisso? Ótimo. Vamos para o próximo quadro agora. Vamos para esse aqui. Não é mesmo, senhor Armando? Sim. Vamos prestar atenção então. Quem que está falando neste quadro agora? Você consegue perceber quem que está falando? Então, quem está falando? Primeiro, o pai, que está marcado aqui, não é verdade? E aqui, a gente vê também que quem está falando é o Armandinho. E quando o pai de Armandinho chama ele de Senhor Armando, o que isso significa? Já aconteceu alguma coisa assim com você? De você passar por alguma situação e de repente um familiar seu falar o seu nome dessa forma? Significa que a gente está um pouquinho encrencado, não é verdade? Então, vamos prestar atenção um pouquinho na tela agora. Olha lá os dois quadros. O que mudou de um quadro para o outro? Você prestou atenção? Então, no segundo quadro, não tem borda. E no segundo quadro, o Armandinho falou também. Se você perceber, é a mesma cena de um quadro para o outro, mas o autor, ele faz assim como se fosse num filme, ou como se ele tivesse uma câmera para filmar, ele dá um close no personagem, porque é para a gente prestar atenção no Armandinho aí. E agora a gente vem para o final da tira. Lembra que no final sempre vem alguma coisa inesperada? Então, vamos lá primeiro. Ó. Responde lá no seu caderno agora a questão primeiro. O pai do Armandinho espera que o menino conte para a sua mãe. 1. O porquê dele estar todo sujo. 2. Sobre alguma mudança no seu corpo. Ou 3. Sobre alguma novidade da escola. O que você acha que o pai do Armandinho espera que o menino conte para a sua mãe? Ó, acompanha aqui com a professora. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Sim. Então, coloca aí o que você acha que vai acontecer. 1, o 2 ou 3. Marcou? Muito bem. Então, vamos ver o que o Armandinho vai responder. Lembra, sempre tem uma coisinha diferente. Olha o que ele vai contar para a mãe. Ele diz: tenho um dente mole. Olha só. Ele respondeu aquilo, será que o pai esperava que ele falasse ou não? Não, né? Teve uma diferença aí. Então, aqui nós temos agora toda a tirinha montada. E na tua tela aí você consegue acompanhar bem certinho essa tira montada. Então, conseguiram perceber onde está a diferença ali, onde está essa quebra da expectativa do pai, da espera do pai. E como você imagina que ficaram os pais de Armandinho ao ouvirem a resposta do garoto? Você acha que eles ficaram risonhos?
surpresos, brabos ou satisfeitos? O que você acha? Você acha que eles estavam esperando que ele falasse isso? Eu acredito que o Armandinho fez aquilo que a gente chama de desconversar. Ele fugiu da conversa. Pode ver que ele até muda um pouco a expressão dele, não é verdade? Então, anota aí como você acha que os pais ficaram. Risonhos, surpresos, brabos ou satisfeitos? Marcou? A gente não vai ver. É só pra gente ir imaginando tudo isso, né? Pensando como seria essa cena lá na casa do garoto. E você? Como ficou ao ler a resposta do garoto? Era o que você estava esperando? Era o que você imaginava? Né? E o que você acha que o Armandinho fez para estar todo sujo? Não aparece antes a cena e não vai aparecer também depois. O que você acha que ele fez para estar todo sujo? Então registre essas duas respostas no seu caderno agora. Registrou aí no seu caderno? Muito bem. Então a professora fala, como não tem uma parte anterior e uma parte depois, posterior, a gente não sabe o que ele fez para estar tão sujo. Mas olhando ali, a gente já consegue ter uma ideia de que ele estava mexendo com folhas, talvez com tinta ou com lama. Não é verdade? Então, registrou o que você escreveu, o que você imaginou, está correto. Agora vamos fazer aquele papel importante da língua portuguesa de ver os detalhes do texto, desse texto que alia a linguagem verbal e a não verbal. A verbal é tudo que está escrito e a não verbal é tudo que está desenhado. Então, vamos à primeira pergunta. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Sim. Observe a expressão de Armandinho nos 2 primeiros quadros, que no caso são estes 2 quadros aqui. Então, observe lá. Aparece agora para você bem certinho. Como ele está se sentindo? Olhando ali a expressão dele. Ele parece saber que fez algo que não deveria? O que ele pode estar imaginando que vai acontecer e por quê? Veja, dá pra gente ter uma ideia de que ele sabe que fez algo que não deveria, né? Pela expressão dele, não é verdade? Viu que ele tá um pouquinho cabisbaixo, o rosto para baixo. O que será que ele pode estar imaginando que vai acontecer? Ele pode estar imaginando que vai levar uma bronca, não é? Eu, pelo menos se eu estivesse no lugar dele, eu imaginaria isso. E agora a gente vai falar da quebra de expectativa. Então, desse terceiro quadro, do terceiro e último quadro. Olha lá como que ficou a expressão do Armandinho. Vocês viram como mudou? Ele estava aqui bem cabisbaixo,
E aqui, ó, ele faz uma expressão mais alegre. Vamos observar lá. Por que o menino muda de expressão? Então, por que você acha que ele mudou de expressão aqui? Porque ele vai dar uma notícia feliz para a mãe dele. Geralmente as mães ficam felizes quando o dente do filho vai cair, não é verdade? Então, geralmente isso faz com que a mãe tenha um outro sentimento. E Armandinho usou uma estratégia para se livrar da possível bronca. Qual que foi a estratégia dele? Você conseguiu perceber? Prestou atenção no que a professora está falando até agora? Então, ele usou a estratégia de contar uma coisa boa, de contar uma boa novidade, de desconversar. Às vezes a gente não faz isso quando quer fugir de algum assunto numa conversa, então ele desconversou. E quando a conversa é sobre um determinado assunto e uma das pessoas muda de assunto, então a gente dizemos que ela desconversou, ela mudou de assunto. E foi o que o Armandinho fez aí. Então, observe como o pai se refere ao Armandinho. Olha lá. Então ele diz primeiro lá, Dinho, depois ele fala Armando. E por que ele muda essa forma de se referir? Porque isso também acontece na vida da gente. Vocês já perceberam? Olha lá, observe como o nome do personagem aparece na capa do livro. Aparece ali escrito, olha lá, Armandinho. Então, o Dinho é o quê? Dinho, Armando, Armandinho, são 3 formas que a gente vê como garoto é chamado. O Dinho, o Armando primeiro é um nome. O nome dele é Armando. E o nome foi escolhido num concurso de um jornal. Vocês sabiam disso? O autor colocou um concurso no jornal e as pessoas que votaram escolheram o nome dele. E escolheram Armando porque dizem que ele está sempre armando alguma coisa. Aí, o diminutivo, um apelido do nome dele é Armandinho. Então, Armando chama de Armandinho. Como um Luiz, às vezes a gente fala, o Luizinho. Então, é um diminutivo do nome. E o Dinho faz parte do apelido. Então, às vezes a gente usa assim, não usa? A Cristiane chama de Cris, Beatriz chama de Bia, Anderson chama de Ander. É um apelido carinhoso que a gente acha para as pessoas. Mas eu vou mostrar para vocês a mesma tira escrita com outra resposta. Quer ver? Eu vou trocar aqui. Então, essa é a resposta que ele falou do dente mole. Vamos trocar a resposta. Pode ter essa resposta aqui, ó. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Sim. Olha a outra resposta que ele deu. Ele olha para a mamãe com a mesma expressão e diz, te amo. Ficou fofo do mesmo jeito, não ficou? E mudou o sentido da tira? Mudou essa quebra de expectativa daquilo que a gente esperava que ele ia talvez levar a uma possível bronca? Não, né? Então, a gente já viu que isso não faz diferença. Agora, tem uma situação que faz diferença na tira, que faria diferença, principalmente nessa tira. Quer ver qual é? Então, nós vimos ali que se a gente tirar a resposta, se mudarmos a resposta e ela continuar com aquela quebra de expectativa, diferente daquela que era esperada pelo leitor, não muda o sentido. Mas, se nós tirarmos a imagem do Armandinho, será que vai ter o mesmo sentido? Olha lá, ó. Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Tem um dente mole. Vocês viram como perdeu a graça o texto? Não é verdade? Porque aqui era fundamental a imagem dele sujo, dele assim, cheio de folhas ali, para que a gente pudesse compreender o sentido desse texto. Se não tem aquela imagem, ó, pode ver com ele, a gente pode ler, mas a gente não entende nada. Parece uma conversa de família, não parece? Ó, olha, mamãe, o Dinho vai contar uma coisa. Ele vai dizer, eu tenho um dente mole. Então, para a gente entender como a expressão do personagem, olha como o personagem está, olha como dá o sentido do texto. Por isso que a gente diz que esse é um texto, um tipo de texto que precisa ter a linguagem verbal e a não verbal. Porque se eu tiver só essa aqui, sem a imagem dele, eu não consigo ter a mesma graça no texto. Não é verdade? Conseguem perceber isso? Ó, a professora vai passar aí na tela agora para você ver, ó. As imagens,
os quadros sem a imagem do Armandinho. Olha como ele fica sem sentido. Então, nós precisamos aqui da imagem do Armandinho para que a gente possa entender o efeito da tirinha, o efeito de humor aqui da tirinha, nessa quebra de expectativa, por que ela acontece. Bacana, né? Vamos fazer algumas atividades com isso para a gente ficar mais esperto ainda? Vamos lá. A próxima tira começa assim. Bem dessa maneira. E tira essa coisa nojenta da cabeça. Que será que vem? Que será que vem aqui na tira? Né? Aí, no próximo quadro, o Armandinho diz assim: e agora, sapo? Então, ele está conversando com o bichinho de estimação dele. Então, e tira essa coisa nojenta da cabeça. E agora, sapo? E aparece o último quadro. Ela tá falando do meu cabelo encebado ou da cera na minha orelha? O que vocês acham que ele tá falando? Será que é do cabelo encebado, da cera na orelha? Dá pra gente ter bastante ideia com as imagens cobertas? Não, né? Então, quando a gente olha assim, a gente fica pensando, o que será que a mãe dele tá falando? Então, a gente está vendo assim, dá para ter alguma ideia? Ainda não. Então, vamos ver lá como que vai ficar a mesma tirinha se eu mostrar as imagens. Olha lá. E tira essa coisa nojenta da cabeça. O que ele tinha na cabeça? Olha que bacana. E agora, sapo? Olha lá o próximo. Será que ela está falando do meu cabelo encebado ou da cera na minha orelha? E olha que bonitinho que ele vai até para o espelho para procurar do que é que a pessoa estava falando. Então, agora vamos fazer algumas atividades? Tá com seu caderno aí? A tirinha vai ficar aqui acompanhando a gente. Quem está falando com o Armandinho? A gente já sabe que essa cena, né, muitas cenas acontecem lá na casa dele. Não aparece quem está falando. Mas vocês acham que é a mãe ou o pai? Vai anotar o número 1 ou o número 2 só. A mãe ou o pai? Anota aí. Isso eu acho que não precisa nem de muito tempinho, não é verdade? Se você está prestando atenção aqui, tá fácil saber. A resposta certa é a mãe. Mas como que eu sei disso? Olha ali, ó. Ela fala aqui no terceiro quadro, ele diz ela. Se é ela, não pode ser o pai. Tem que ser a mãe. Muito bem. Próxima pergunta para a gente aprender com o Armandinho. A qual coisa nojenta a mãe se refere? 1, o cabelo encebado. 2, a cera na orelha. Ou 3, o sapo na cabeça? Esse tá fácil, não é? Respondeu aí? Ótimo! Então, a mãe se refere ao sapo na cabeça. E é o sapo na cabeça ali que dá o efeito de humor da tira, não é verdade? Isso é o que dá o efeito ali, o sentido para a gente entender o que está acontecendo. Então, mais uma vez, a gente viu que precisa da linguagem verbal e da não verbal. Vamos ver mais uma tirinha? Nossa próxima tira, então. Olha lá, o primeiro quadro. Foi combinado de irmos ao cinema? Então vamos. Só nós dois. O que será que vem depois? Olha lá, aqui é onde está a ilustração escondida. Só nós dois. E o último quadro diz assim: você precisa de um regime, sapo. O que será que está escondido aqui? Você tem alguma ideia? Porque foi combinado de ir ao cinema. Então vamos. Só nós dois. E aqui o pai diz, só nós dois.
Você precisa de um regime, sapo. Quer ver o que está escondidinho aqui? Embaixo desse papel? Conseguiu perceber o que deu sentido de humor aqui na nossa tira? Muito bem. Então, aqui está a tira completa para você ler. Vamos fazer umas atividades sobre ela? Pega o seu caderno, vai anotar só o número da resposta que você acha que é certa, tá bom? Então, olha lá. O que o Armandinho escondeu embaixo da camiseta? Um balde de pipoca, o sapo ou os ingressos do cinema? Olhou bem aqui, bem certinho que está embaixo da camiseta dele? Olhou só a pontinha ali aparecendo? Muito bem, então a resposta certa é o número 2, o sapo, né? E é isso que deu o efeito de humor aqui. Vocês viram que quando não tinha essa imagem, a gente não conseguia entender a graça da tira, não é verdade? Muito bem. Próxima pergunta. Por que Armandinho escondeu o sapo embaixo da camiseta? Será que é 1, para assustar o pai? 2, para aquecer o animal? Ou 3, para levá-lo ao cinema? Qual que era a ideia? Por que o pai diz aqui, só nós dois? Registrou a resposta? O certo é a resposta número 3, para poder levar o sapo ao cinema. Ele queria levar escondidinho. Uma graça, né? Você já tentou levar alguém escondido em algum passeio? Um bichinho de estimação? Nem sempre dá certo, né? Por que o Armandinho diz que o sapo precisa de um regime? Por que será? Porque o sapo está muito pesado para ficar na sua cabeça? Ou porque não conseguiu esconder o sapo embaixo da sua camiseta? O que você acha? A resposta certa é o número 2, né? Ele diz que precisa de um regime porque não conseguiu esconder o sapo. Se fosse o peso na cabeça, não teria graça. Então, o que provocou esse efeito de humor nessa tirinha é justamente ele tentar esconder o sapo embaixo da camiseta e não conseguiu. Vamos a mais uma pergunta, tá bem? Você precisa de um regime, sapo. Neste quadro, o sapo parece estar 1, feliz porque vai ao cinema, ou 2, decepcionado porque não vai ao cinema. Olha a carinha do sapo. O que vocês acham? Respondeu? Número 2. Muito bem. Ele está decepcionado porque não vai ao cinema. Então, para a gente entender o que foi que nós estudamos hoje com as tirinhas aqui, ó. A gente estudou que nas tirinhas a linguagem verbal, que é o texto, e a não verbal, as ilustrações e cores, se complementam para dar sentido, elas se completam. Então, o que é a linguagem verbal? As falas escritas nos balões. E o título, isso é linguagem verbal. Mas vocês viram que o autor, o Alexandre Beck, ele não usa título nas tiras do Armandinho. E a linguagem não verbal são as ilustrações, o cenário, as cores e as expressões dos personagens. Muito bacana, não é? A gente conseguiu entender um pouquinho mais do que tem nos textos tirinhas. Vamos prestar bastante atenção nessa tirinha para poder fazer o trabalho de investigador da língua portuguesa. Preste atenção que aparece um tipo de pontuação nela. Olha lá, no primeiro quadro e no segundo quadro também aparece esse tipo de pontuação. Você já viu essa pontuação em algum lugar? Chama-se reticências. O que acontece? Reticências serve para dizer que a conversa ela está continuando, para dar uma ideia de continuidade ali. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho. Reticências nesta tirinha. Serve para dar efeito de pergunta em uma conversa? Então eu uso reticências quando eu quero perguntar? Serve para dar o final de uma conversa? Terminou e eu coloco? Ou serve para dar o efeito de continuidade da ideia em uma conversa? Veja, é a terceira alternativa. Reticências aqui é usado para dar o efeito de continuidade da ideia da conversa. Então, um dos usos do sinal reticências é dar o efeito de continuidade da ideia em uma conversa. Quer ver uma coisa? Vamos prestar atenção e fazendo atividade junto com a professora. Em qual destas conversas poderíamos usar reticências? 1. O pai do Armandinho perguntou se ele tomou banho. 2. A mãe do Armandinho desejou boa noite ao filho. Ou 3. O pai do Armandinho falou ao filho que tinha uma novidade para contar e depois falou o que era.
Se você prestou atenção na explicação da professora, você sabe, consegue perceber, não consegue? É para perguntar, é para desejar boa noite e encerrar ali? Ou é para dizer que tinha uma novidade e depois falar ao filho o que era? Tá prestando atenção? Tempinho para você fazer. Vamos conferir a resposta? Então, olha lá. Se fosse a primeira, uma pergunta, ficaria assim: filho, você tomou banho? Se fosse a segunda, a mãe desejando boa noite, ficaria 2, né? Ali, boa noite, meu filho. E a 3 ficaria como? Filho, deixa eu te contar uma coisa. Encontrei um amigo seu hoje. Então, a resposta certa é a 3. Muito bem. Se você errou, não tem problema. Lembra que a professora sempre diz que a gente tem que ir treinando e aprendendo. E agora aí na sua tela vai chegar aquele momento que a gente gosta, que é a hora da leitura. Uma tirinha para a leitura para o nosso deleite. Quando crescer, quero ajudar a humanidade, proteger os rios, dar alimento e abrigo aos animais. Quando crescer, quero ser uma árvore. É uma fofura esse Armandinho, né? E vamos agora fazer a nossa caixa do cartunista. Qual será a nossa novidade de hoje para a caixa do cartunista? Você está fazendo a sua? Se ainda não começou, cria coragem e começa. É tão bacana, olha, eu estou fazendo a minha. Então, o que nós vimos hoje na aula? Que a linguagem visual é o elemento principal das tirinhas. A gente viu isso. É importante que essa linguagem, que o desenho, as ilustrações, o cenário estejam nas tirinhas. A sugestão de hoje é que você possa tentar fazer uma tirinha apenas com desenhos. Tem que pensar num tema e no personagem que você vai usar. Olha só, como que eu fiz aqui para minha caixa. Vou mostrar para você. Eu peguei um papel, imaginei primeiro o que eu queria fazer, que história que eu desenharia. Aí eu pensei, vou precisar de 4 quadros para a minha história. Então eu peguei uma tira de papel, dobrei em 4 partes. Aí com um lápis de escrever, eu fui desenhando cada uma das partes. Ai, a professora não desenha bem. É desculpa para não fazer? Não é. Eu fiz um boneco de palito. Quer ver como que ficou a minha história? Então, tá aqui o outro quadro, o próximo quadro e o final dela. Claro que a minha não deu o sentido que eu queria, porque ainda não tenho texto, mas eu já consegui fazer as ilustrações de forma bem simples. Tenta aí na sua casa, aposto que você vai conseguir fazer uma muito mais legal do que a minha. Eu vou esperar você para a próxima aula, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Armandinho, falarmos sobre os livros dele. Cada livro do Armandinho tem um número. Ó, aqui tem o 7, o 9, o 5. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse garoto tão bacana que está nas tirinhas. Se cuide, tá bem? Fique bem, cuide da sua saúde, lavando as mãos, usando a máscara e só saindo de casa quando necessário. Assim você cuida de si e das pessoas que convivem com você. Um grande abraço da professora, até a próxima aula.